E aí, essa é a segunda vez que a gente está aqui, porque eu já gravei esse vídeo, para quem não sabe, só que ficou muito longo e eu ia acabar tendo que dividir em 2 partes ou até 3 e eu não queria fazer isso. Então, tô aí pra fazer só de uma vez esse vídeo. E é isso, não vou me alongar muito. Dessa vez a gente tá com um roteirozinho aqui pra esse vídeo em mãos e é isso, vai dar certo. Então vamos pro vídeo. Começando pelo princípio de tudo, que é montando esse carinha aqui, eu vou falar sobre a placa-mãe. Ela vai ficar bem aqui do ladinho, beleza? A placa-mãe é basicamente onde você vai montar toda a composição do seu computador. Vai ter 2 vídeos a seguir fazendo um comparativo entre o meu computador e o do meu amigo e vocês vão poder ver na prática, beleza? A placa-mãe vai ser a base onde vocês vão montar todas as peças, tranquilo? Existem vários modelos dela, mas no geral é muito fácil de você estar encontrando. Você pode pesquisar um pouquinho sobre cada uma dessas peças individualmente, então não vai ter problema nenhum para você estar encontrando informações nem nada do tipo. Eu vou deixar na descrição do vídeo também essas peças e algumas observações para vocês procurarem, entenderem um pouquinho melhor. A segunda peça é o processador. O processador vai ser responsável por estar literalmente processando toda a informação do computador. Existem vários modelos, existem várias gerações de processador. Os processadores da Intel, eles têm gerações de 1 a 10. Por exemplo, processador i3 primeira geração, i3 de segunda geração e assim sucessivamente até a 10ª. Temos o i3, o Intel i5, o i7 e atualmente o Intel i9, todos eles com gerações de 1 a 10. Essas gerações escalam bastante, tranquilo, então o que acontece é que da primeira geração até a 5ª, você dificilmente vai encontrar qualquer coisa sendo comercializada, só utilizado, segundo, terceiro dono. Então esses processadores eles já são mais antigos. Os processadores mais novos comercializados hoje em dia, que já vêm em notebooks e até em computadores montados, são processadores de 7ª, 8ª, 9ª e 10ª geração. Talvez nem 7ª geração mais exista sendo comercializado, beleza? Eu abordo muito isso quando eu converso com um amigo meu sobre notebook, porque em notebook você encontra um bom processador, só que o notebook às vezes tem um problema de leitura de arquivos, né? Porque eles utilizam HD e não SSD, o que acaba deixando o computador muito mais lento, e a maioria dos notebooks tem base com apenas 4 GB de RAM. Então isso acaba deixando esses notebooks muito inutilizáveis para você editar. Mas lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre notebook, beleza? Terceira coisa, memória RAM. Memória RAM, normalmente nas placas-mães elas são dual channel, como vocês vão ver no vídeo a seguir. São 2 canais de memória RAM, vocês podem estar colocando memória RAM à torta direita no seu computador, dependendo da sua placa-mãe, é claro, ela precisa suportar aquela quantidade. A minha placa-mãe só suporta 16 GB de RAM, então eu só posso colocar até 16 GB de RAM. Atualmente meu computador tem 8. E é isso, o notebook, ele normalmente vem com 4 GB de RAM, hoje em dia eles já estão vindo com 8, isso é muito bom, juntamente ali com os processadores i5 de 10ª, 9ª geração. O ponto-chave é basicamente a memória, onde o computador guarda suas coisas ali bonitinho, porque o HD ele não lê tão bem esses arquivos. Ele demora muito para fazer a leitura, para enfim abrir o arquivo. Isso vai do seu Lightroom, Photoshop, Google, qualquer coisa que você tenha no computador instalado. Então normalmente a gente usa o SSD. O SSD é basicamente um upgrade do seu HD. É claro que às vezes eles vêm com menor cache de memória, menor espaço, mas você pode estar fazendo igual eu. Eu tenho um SSD instalado no computador e o HD externo para armazenar coisas e afins. A maioria das minhas fotos são armazenadas no HD externo. Eu deixo só os programas que eu quero que iniciem mais rapidamente no SSD. Então vocês podem jogar Adobe, Lightroom, Photoshop, essas coisas no SSD, que vai abrir uma bala e vocês não vão passar perrengue nenhum, tranquilo? O próximo passo é a refrigeração. Os gabinetes eles são muito melhores trabalhados para estar fazendo essa refrigeração. O notebook normalmente você acaba perdendo desempenho por conta que ele não é feito para ter uma boa refrigeração de certa forma. Eles têm, mas não tem tanto. Olha o tamanho dessa trolha aqui. O tamanho dessa trolha aqui você tem vento para qualquer lado. Aqui tem uma placa de acrílico que eu posso simplesmente tirar ela, né? E o que pega na refrigeração? A gente tem water cooler e air cooler que vai diretamente em cima do processador, ali sendo separado apenas por uma pasta térmica que a gente coloca para dissipar melhor o calor. Porque quando essas peças, esses componentes individualmente esquentam,
o processamento de tudo isso no geral diminui em nível drástico, sabe? Então o water cooler eu particularmente prefiro do que o air cooler, nada contra. O water cooler ele tem um líquidozinho que é colocado nas mangueiras, é passado ali em cima do processador, o líquido é refrigerado, vai para o radiador e uma fan juntamente com um radiador acabam por refrigerar aquele líquido que volta para eu nem sei o nome daquilo, é tipo não é nem um soquete, é como se fosse eu não sei o nome daquilo, mas vocês vão ver quando eu mostrar no vídeo. É um negócio que fica em cima do processador, refrigera ali bacana e ajuda a manter a temperatura média ali, sabe? Não aumenta nem diminui. O air cooler não é diferente, mas eu prefiro o water. E as fãs em geral, que são esses trocinhos brilhando aqui, ó, girando, são várias ventoinhas que ventilam ar para dentro do PC e também para fora, dependendo do posicionamento. Porque ela ajuda na refrigeração, ajuda a manter tudo aquilo ali refrigerado para não esquentar muito e perder desempenho. Beleza? E o último ponto é a placa de vídeo. A placa de vídeo é responsável por basicamente rodar o vídeo. A placa de vídeo é tipo o coração, eu acho. Nem sei se é o coração, mas do meu ponto de vista é o coração. E o meu PC ele não tem placa de vídeo. Pois é, eu queria muito colocar, só que hoje em dia é extremamente caro, saca? Então você não está encontrando placa de vídeo por preços acessíveis. O valor dessas coisas está muito caro. Mas é isso, a placa de vídeo ela é essencial, você pode estar achando por vários preços, placas de vídeo boas. No geral você também só pode usar 2 monitores se você tiver placa de vídeo, né? Porque eu acredito que as placas mães não têm entrada HDMI, que a placa de vídeo possui entrada HDMI, o que te permite estar colocando outros monitores e você pode estar fazendo uma conexão na placa mãe e outra na placa de vídeo. Então isso te possibilita várias gambiarras muito loucas que pode ser essencial para você, beleza? Eu não sei se vocês vão precisar disso, mas fica a dica, tranquilo? Qualquer curiosidade é tipo só pesquisar placa de vídeo e vocês vão ver tudo direitinho, tranquilo? Eu vou deixar exemplo de placa de vídeo aqui na descrição e é nóis. Já falei tudo que eu tinha para falar sobre isso da forma mais rápida possível, espero que isso não fique muito longo. É nóis, eu tô fazendo isso aqui porque eu preciso manter o foco e eu tô chapado de café, cara. É nóis. Então vamos pro vídeo e sigam um comparativo. E não se esqueçam de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, que é muito importante. Eu agradeço muitíssimo. Eu não vou voltar mais neste vídeo, mas fiquem com os comparativos. É nóis, tamo junto. E eu preciso parar de fazer isso daqui. Valeu. Segue o comparativo aí. Então, aqui é o SSD que eu tinha falado. Deixa eu só focar nele. É essa pecinha bem aqui. Aqui a gente tem um HD. Deixa eu só... Aqui a gente tem um HD. Esse aqui é o HD externo, mas que também é interno, beleza? Aqui a gente tem uma fan. Essas fanzinhas, elas normalmente já vêm com gabinete. Às vezes vem 2, em alguns gabinetes vem 3. Essa fan, ela fica ligada diretamente aqui na placa mãe, que é essa placa aqui atrás, que tudo está montado sobre ela, beleza? Aqui a gente tem um water cooler, que eu vou estar falando mais pra frente no vídeo. É basicamente é quase como se fosse uma fan, né? Só que ela tem um dissipador, que é basicamente uma peça mais ou menos igual a essa, que fica entre ela e o processador, para dissipar o calor que o processador emite. Assim não superaquece, nem causa nenhum problema. E aqui a gente tem a fan. Como é um water cooler, ela tem um líquidozinho que passa por esses caninhos aqui, beleza? E daqui ele vem para o radiador que fica aqui atrás. E o fan ajuda a fazer o ar circular e a esfriar esse líquidozinho que volta aqui para essa peça, que é o water cooler, né? E resfria o processador que fica embaixo. Não dá pra ver o processador porque o water cooler tá em cima, é óbvio, e fica bem complicado para tirar. Essas duas pecinhas que vocês estão vendo aqui, deixa eu só focar. Essas duas pecinhas verdes aqui, beleza? Essas duas pecinhas verdes são as memórias RAM. Essa memória RAM, ela é responsável por armazenar temporariamente tudo que você está usando, né? Para quando você for abrir o programa de novo ou procurar qualquer coisa referente a ele, ela abrir mais rápido e fazer com que todo o processo seja agilizado, beleza? Só um pouquinho difícil de focar nelas porque elas são bem estreitas, mas é isso. Aqui são 2 pentes de 4 GB, beleza? E esses 2 pentes eles ficam alocados bem aqui por essas travinhas
Ó. Cadê? Deixa eu ver se foca. Ficam alocados aqui por essas duas travinhas. Algumas placas-mães tem 4 slots, beleza? Essa aqui só tem 2. E essa placa-mãe ela é bem básica também. Ela tem 4 entradas USB e não possui Wi-Fi na placa. Então, tipo, ela é já bem antiga e a montagem dela também é DDR3. As memórias RAM são DDR3 e o processador também é DDR3, que fica aqui embaixo, beleza? E é isso. E aqui a gente tem a fonte. Tá até enferrujada, eu preciso muito trocar ela. Uma fonte de 350 watts, se eu não me engano, é 300 só. E ela é responsável por... Levei um choque aqui, cara, meu Deus. Ela é responsável por manter tudo isso aqui ligado e fazer com que nada disso aqui dê curto. É isso, invadi, tamo aqui. E agora a gente vai ver esse meninão, que é o do meu amigo. Cara, eu tava conversando com ele já uma cota. Beleza? Vou falar superficialmente sobre as peças que tem aqui no neném dele, nesse frigobar que o cara tem aqui dentro do quarto. Tem um frigobar, né? Tipo, portinha de acrílico. Aqui a gente pode estar vendo que a construção é completamente diferente, beleza? A placa-mãe é diferente, a gente tem uma fan aqui e 2 fãs aqui na frente. A gente tem um air cooler, diferente do meu que é o water. E uma placa-mãe Dual Channel, com 2 canais de memória RAM, como vocês podem ver aqui. E aqui a gente tem a minha não, que é a placa de vídeo, que é o que falta na minha, beleza? Tipo, isso aqui não é completamente essencial se você tem um processador, que é o carinha que fica atrás do air cooler, do water cooler, enfim. Se você tem um processador com memória integrada, que é como se fosse uma mini placa de vídeo, no seu processador, já quebra um galho. Então, para uns vídeos, umas fotos no básico, no geral, já basta. Porém, se você já quer arriscar algo um pouco mais pesado assim, para o seu computador, ter uma versatilidade maior de programas rodando ao mesmo tempo, talvez a placa de vídeo já te ajude, beleza? Eu até separei aqui, só para vocês darem uma olhada. Eu não sei se vai dar. Deixa eu fechar aqui a tampa. Como vocês podem ver, bem aqui a gente tem 2 placas de vídeo. A gente tem uma 1050 Ti usada e outra 1050 Ti. Aqui em São Luís mesmo, beleza? Ambas estão saindo entre 1150 e 950. Esse valor aqui já não era mais para existir, beleza? Isso aqui, tipo, dólar aumentou, então grande parte dessas peças aumentaram, principalmente a placa de vídeo. Foi uma coisa que pegou muito. Então, eu até separei outra aqui para vocês, deixa eu só focar. Que foi a que tem aqui no computador dele, beleza? Essa bem aqui, na época que ele comprou, tava mais ou menos por esse valor, 2.400. Essa placa de vídeo, ela é excelente, sabe? Tipo, infelizmente não tô sendo patrocinado para falar dela, mas é basicamente esse valor. O valor dela era 2.800 e ela tá saindo por 2.399, 2.400. Só que ela tá indisponível hoje em dia, né? É isso que acontece. O dólar subiu, então essas coisas estão disponíveis porque na época a galera comprou e ele foi um dos que comprou, né? Então se você já não acha mais essa placa de vídeo, culpe meu amigo porque foi ele que comprou. E é basicamente isso aí, galera. Tipo, a construção é diferente, como vocês podem ver, o próprio gabinete é diferente, a construção é completamente feita para dissipar todo o calor. Essa é a diferença entre uma CPU, né, física, assim, diga-se de passagem, e o que a gente encontra no mercado, que são os notebooks. O notebook ele não dissipa calor tão bem quanto a CPU, certo? Aqui a gente pode colocar fan aqui, normalmente aqui tem 3 slots para fan, só que ele só tem 2. A própria placa de vídeo tem fan, processador. Aqui em cima, como, não sei se dá para vocês verem, ó, tem tipo umas brechinhas aqui pro ar sair por cima também. Então, tudo é feito para ter essa maior dissipação de calor, para não esquentar tudo e preservar o desempenho. A fonte dele fica bem aqui embaixo, né, onde tá o meu dedinho. Infelizmente não dá pra ver, mas é uma fonte de 600 watts. Tem tipo o dobro de watts da minha e às vezes pode ser um pouco mais caro. Esse computador aqui, a montagem dele tá em torno de R$6.000, como eu já tinha falado pra vocês, beleza? Mas esse aqui é tipo o computador que vai te quebrar o galho por muitos anos. Se você decidir investir toda essa grana, talvez você consiga até algo melhor mais pra frente, caso as peças e periféricos, enfim, fique mais acessível.
beleza? E eu queria abordar mais um pouco aqui sobre a placa-mãe, que a gente estava até conversando. No caso dele, como é dual channel, é sempre bom, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui, pronto. A placa de vídeo dele, ele usa o dual channel, que são 2 pentes de memória RAM. Esses 2 pentes de memória RAM ajuda muito no desempenho, justamente por não pesar todo o processamento em apenas uma memória RAM. Porque quando você abre o Photoshop, Lightroom e etc., você está puxando diretamente da memória gráfica, ou seja, a memória RAM também é puxada. Você pode ver que o computador, às vezes parado mesmo, ele está consumindo memória RAM, o seu notebook, o seu computador. Então você utilizar 2 pentes de memória RAM é bem melhor do que você utilizar apenas um, porque a carga é dividida nos dois, beleza? No caso dele aqui, ele tem 2 pentes de 8 GB, totalizando 16. No meu é 2 de 4, totalizando 8. Esse é um indicativo, você pode usar entre 8 e 16, mas hoje em dia 8 GB infelizmente já não é quase nada, beleza? Mas é como eu disse, você pode estar encontrando, cara, tipo 2 pentes aqui de 8 GB por um valor bem acessível hoje em dia no mercado, beleza? E é isso, galera. Tipo, a placa-mãe dele é uma placa-mãe comum, diga-se de passagem, uma placa-mãe que você consegue estar encontrando por um bom valor, né? Tipo, não é comum, tipo, comum, igual a minha. É bem melhor, mas você consegue estar encontrando por um valor muito acessível, beleza? Justamente para estar fazendo toda essa montagem que vocês estão vendo aqui para suportar tudo isso. Tranquilo? E espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Como eu disse, falei tudo de forma superficial, mas, bom, espero que isso dê uma luz para todo mundo, beleza? Tamo junto, galera.